O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que pretende pautar o projeto de criminalizar erros de institutos de pesquisas eleitorais se o texto for apresentado oficialmente nos próximos dias. O texto está sendo articulado pelo líder do governo da Câmara, Ricardo Barros, após os resultados do primeiro turno das eleições gerais. Antes de apresentar o projeto, contudo, Barros também está conversando com os líderes do Congresso, com o próprio Arthur Lira e outros colegas para ajustar os termos e o conteúdo do projeto. Quanto mais acertado com a maioria da Câmara, antes de ir para o plenário, mais facilmente deve ser aprovado. O senador Marcos Duval acabou informando que já reuniu 29 assinaturas, 2 a mais do que seria necessário, para fazer o pedido de abertura de uma CPI para investigar institutos de pesquisas eleitorais no Senado. Marcos Duval apresentou um pedido de CPI para apurar, mediante exames técnicos, os sistemas de realização de pesquisas eleitorais de intenção de voto pelas principais empresas e institutos do país. Muito bem, tá aí, né? Eu já tenho uma opinião sobre isso, entendeu? Independente de Lula, independente de Bolsonaro, eu entendo que tem que ser responsabilizado mesmo. Quem se propõe a fazer isso e eles não cobram os institutos conhecidos, né, nacionalmente, institutos considerados sérios, né, e com grande potencial logístico para fazer isso, eles cobram muito e muito bem, muito caro. Então, tem que arcar com as consequências também. Essa é a minha opinião. Arnaldo Lourenço, boa noite. Sua opinião sobre esse tema. Boa noite a todos os telespectadores. Eu quero mandar, primeiramente, você me permite, um abraço para a dona Eliane, um abraço para o Jaime, que me encontraram no supermercado da cidade e disseram ser muito fã do programa, sabe? E quando eles falam assim, interessante, tem hora que dá vontade de entrar naquela televisão e quebrar. E bater em alguém. Não façam isso, por favor, porque a televisão dá muito caro. E mandaram também um abraço para o seu Antônio, que ele é taxista e fica à frente de uma rede, de um atacado desse muito grande, e que também disse que acompanha o nosso programa e essa hora deve estar assistindo. Então, um abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido para comigo, tá? Eu agradeço mesmo. E quando vocês dizem que são meus fãs, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Porque nós estamos aqui para poder ser natural e verdadeiro. Agora, a despeito dessa questão de pesquisa, é bom nós nos pautarmos pelo seguinte: as pesquisas que mais erraram os dados foram a que dava vantagem para o presidente Bolsonaro. E interessante, contratadas por organismos, por eles mesmos. E eu posso citar a tal da Brasmarket de pesquisa, o Bispo Paulo e o Moisés, que não desapregam do celular, podem consultar, e a Paraná Pesquisa também. E vocês aí de sua casa também podem consultar. Detalhe, quando se fala em erro de pesquisa, eu tenho dito o seguinte: eu desafio qualquer um aqui, a dizer que as pesquisas que fizeram essa tabulação de dados errou no quantitativo concernente ao presidente Lula. Desafio qualquer um. Se você botar o mais para menos e o mais para mais, deu 48% mesmo, que era o que eles diziam, porque o que ouvidor-se a ter mais pontos falou em 51%. Quando você puxa 3 para baixo, dá 48%. Quando você puxa 2 para baixo, quem disse que é 50, dá 48. E deu 48,6. 48,4, minto. Um detalhe que nós temos que entender também nessas pesquisas. Eu sempre disse que sexta não é domingo. O movimento de votos, que foram os votos conservadores, dos envergonhados, daqueles que votaram em Bolsonaro em 2018, que procurava o Ciro Gomes, né, por ser praticamente uma pessoa mais ou menos igual de ímpeto do que Bolsonaro, os dois xingam, os dois partem para agressão, os dois fazem isso e aquilo outro. Então, havia uma similitude entre o caráter de um e de outro. E essas pessoas resolveram fazer o seguinte: na questão do voto útil, Ciro Gomes, que estava com 8%, veio para 3%, ele perdeu 5 pontos percentuais.
Simone Tebet, que estava com 5, fechou com 4, perdeu 1 ponto percentual. E se você pegar esses 5 pontos que Ciro perdeu e somar aos 36 que as pesquisas diziam que Bolsonaro tinha, ele já vai para 41 pontos. E somando mais 1 ponto da Tebet, Soraya Trônica e tudo mais, que deu os outros 2 do voto útil, ele chega aos 43%. Você tem que pensar dessa forma, porque o voto não é estanque. Aquilo que se pensava que o voto útil iria para Lula, não foi. Essa é uma análise conceitual que eu faço, que vocês devem levar isso em consideração e dizer, aí vocês é que vão dizer, porque eu acabei de desafiar eles aqui a provarem que as pesquisas feitas pelo IPEC, feitas pelo Datafolha, concernente ao número de Lula que iria atingir, esteja errado. Outra coisa interessante, Ciro Nogueira, que é chefe da Casa Civil, orientou agora, nesse segundo turno, e já vinha orientando todos os ministros e todos os eleitores de Bolsonaro a não responderem pesquisas. É óbvio que vai dar errado de novo. Ele está orientando os bolsonaristas a não responderem pesquisas. Eles não vão responder. Só um minutinho. Sabe por quê? Você virou um comediante, deixa eu te falar. Peraí. Nós estamos aqui, primeiro, boa noite, telespectador. É o programa do Buiú agora? Não, virou comediante. Programa do Buiú. Não, o Buiú vai ter que fazer um programa de comédia. A gente está falando do tema lá da CPI, que vai abrir uma CPI contra esses institutos. Que abra. Você está falando de pesquisa. Tem 9 minutos de programa. Entendeu? Então, Buiú, eu acho que o telespectador precisa de informação, precisa de um comentário que seja plausível. Você não, você está jogando para a plateia. E qual comentário plausível, se ainda nem abriu a CPI? Sim, mas eu quero pelo que amor você de comente Deus. sobre a CPI. Eu estou comentando para que as pessoas possam embasar naquilo que vocês vão falar, ué. Se eu tiver errado, se eu tiver errado... Você está fazendo um imbróglio. Não, estou dando imbróglio, não. Eu estou explicando pesquisa. Agora, se eu tiver errado... Ciro Gomes que é assim, né? Se eu tiver errado, tudo bem. Nós vamos ver isso no futuro. Beleza, é o que eu tinha que falar, que eles já estão incomodados. Deixa eles falar. Já terminou assim tão rápido? Terminei tão rápido. Então tá bom. Bom, vamos lá. Hoje, na minha direita ou no meu lado direito, né, estão de volta o Moisés Cruz e o pastor Paulo Cavalcante, né, defendendo a direita ou as ideias direitistas, digamos assim. E já vou começar com o Paulo, por conta dos números que o Paulo estava anotando e marcando ali. Apesar que o Moisés chegou aqui, o Moisés passou um extrato caprichado hoje. Vamos no Moisés aqui, porque ele chegou num extrato caprichado, mais perfumado que mão de barbeiro, rapaz. Boa noite, Moisés. Seja bem-vindo de volta ao programa. Prateleira de... Boa noite, Cícero. Boa noite aos meus colegas aí, né? Boa noite, Bispo Paulo, Zezinho. E aos nossos amigos telespectadores que eu estava com você não me cumprimenta, não? Falei, os meus amigos aqui, né? Então eu vou falar Buiú, professor Herbert, já tem que nominar, senão eles não batem, né? Tá vendo? Agradecer a todos vocês aí que me deram quase 1.100 votos. Então, de coração, agradeço a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Participe, mandem as suas mensagens. Com relação às pesquisas, o Buiú, pessoal, quis enrolar vocês, viu? Ele não falou que erraram com relação ao presidente Bolsonaro, porque a intenção das pesquisas era acabar, era aniquilar com o presidente Bolsonaro e induzir um tal de voto útil. Eles estavam com medo de um segundo turno. E ficaram todo o tempo induzindo. Bolsonaro 30, 29, tinha pesquisa que dava 27, 28, 31, 30, ficava oscilando ali. As urnas botaram 44. Foi sacanagem, safadeza. E esses caras merecem ser punidos. Eles são como é que dá o nome daqueles caras que fazem as coisas foi 43. Não, foi 43, mas eles estavam dando 28, 29, 30. Ficavam todo o tempo ali botando o presidente Bolsonaro. Estelionatários. Eles agiram como estelionatários. Eles têm que responder. Quem pagava essas pesquisas? De 9 institutos, 7 erraram bruscamente. Isso o Buiú ocultou. Ele não disse. Os que mais erraram foram os que foram pagos pela Globo. Por esses bancos que deixaram de ganhar bilhões porque perderam o Pix. E aí começaram a querer fazer um tal de voto útil, a induzir o povo. Pesquisa é para orientar o povo. Agora o Buiú esqueceu de dizer, pessoal, para vocês estarem do outro lado, nos assistindo, que um dono de instituto de pesquisa esteve na CNN e disse: eu faço a meia-culpa, assumo, nós erramos. Se nós continuarmos assim, nós seremos banidos do mercado.
Porque nós erramos e erramos feio. Isso foi um dono de instituto na CNN. Prejuízo deles, Ele ué. falando, nós erramos feio. Então ele sabe o que eles fizeram. Ele sabe a sacanagem que eles fizeram. Mas então, é povo, isso. eles feriram a democracia, Buiú. Democracia Sim, mas só me responde, não eles se erraram. trata como saco de pancada como eles fizeram. Não se trata de democracia dessa forma. Pegar uma democracia... Eles erraram do Lula, Moisés? Não, o do Lula, a gente estava trabalhando pro Lula, Mas Buiú. erraram os pontos do Lula? Não, porque eles estavam trabalhando pro Lula. E como é que eles iam saber que E eles iam por que eles acertar erraram dele? do Bolsonaro bruscamente? Errou, 14, para 15 com pontos. isso. Isso não é aceitável. Isso é a Tem a movimentação do último margem de dia, erro de rapaz. 2 pontos. Os caras erraram 15 pontos. Fizeram absurdos. Aí você bota o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, ganhando todo o tempo, ganhando. Praticamente ganhava no primeiro turno. Quando abriu as urnas, deu o Onyx Lorenzoni. Não tinha nada a ver com o Eduardo Leite. São Paulo, a mesma coisa com o Haddad. Eles só erraram, pessoal. Isso é que vocês têm que ficar atentos, meu povo. Só erraram pro lado da esquerda. Quebraram a democracia. Alô, TRE, TSE. Vamos apurar isso aí. Essa CPI tem que ver quem pagou, quem era o interesse, quem está por trás de ferir a democracia de morte como foi ferida. Herbert Lins, boa noite. As pesquisas erraram mesmo? O senhor é estatístico, o senhor pode dar um parâmetro aí. Porque o senhor Não, é vamos falar da CPI que vai abrir, senão a gente vai ficar... vai abrir, ainda pesquisa nem a gente vai abriu, falar velho. já. Que abrir de CPI, Boa nada. noite, Cícero. Boa noite aos telespectadores que estão em casa nos assistindo e que faz dessa televisão campeã de audiência. Boa noite, Juninho, nosso diretor, e toda a equipe técnica da Rema TV. Boa noite aqui, o Zezinho, que está muito eufórico, com muita energia hoje. Acho que ele comeu uma rabada no almoço. Feijoada do Buiú. Né? Não, feijoada é no sábado. Feijoada é no sábado. O Zezinho faz na Dá o sexta. meu boa noite aqui ao meu amigo... Hoje é quinta. meu amigo Buiú, ele que teve 9 minutos, eu vou ter meus 9 minutos também. Ao bispo Então é o seguinte, vocês dois fazem um programa, os dois aí, não, aí a gente Mas assiste. o senhor que tem que controlar o tempo, Mas está mediador. controlando seu tempo agora. aí, eu não tenho relógio. O senhor deixou ele à vontade. Então, boa noite ao bispo reacionário Paulo Cavalcante e boa noite ao Moisés Cruz, reacionário, né, aqui presente, que se assumem de direita e nunca leram Stuart Mill, né, nem o autor de direita eles leram. Eu A li. Bíblia. João, Pedro. A Bíblia não é de direita, Tá certo. não fale isso. A Bíblia é de todos. A Bíblia é de esquerda, é de direita, é de centro, Paulo, é de Pedro. todo mundo. Bíblia de É Deus. até vergonhoso você, como cristão, falar isso. Fazer asepsia de pessoas e de acesso à Bíblia. Quer dizer que eu, de esquerda e cristão, não posso ter direito à Bíblia? À salvação? Desde que você Que feio, Moisés. Você é muito desde que egoísta. você assiga. Todos vocês, cristãos Desde que você de assiga. direita, com esse seu comportamento esdrúxulo, são egoístas. Mas o homem pro mundo é E assim aí, mesmo, professor. você voltou Ele pior. ele é considerado assim mesmo. Ele é Você considerado voltou esdrúxulo. pior, você ele é voltou considerado egoísta. atrasado, retrógrado. É assim mesmo. Sobre o as mundo vai pesquisas, considerar. gente, você que está em casa o cristão nos assistindo, assim. a pesquisa, ela mede um momento, um instante. Ela pode acertar e pode errar. As pesquisas, elas têm prognóstico, têm resultados, têm mediante consultas. A pesquisa, ela não errou com Lula. Ela errou sim com o Bolsonaro. E eu falei aqui nesse canal de televisão ontem e outros dias que os eleitores dos Grotões e dos Sertões não estavam sendo identificados. E que ia ter uma reação desses eleitores que moram nos Grotões e nos Sertões, que são na área rural, que iria em massa votar no presidente Jair Bolsonaro. Eu falei aqui nesse canal de televisão e repito e vou repetir. Vai haver um movimento, né, nos Sertões e nos Grotões de voto útil ao presidente Jair Bolsonaro. Com relação às adesões, quem ganha e quem perde, no meu horizonte, o que eu enxergo é que quem está mais ganhando apoios significativos é o presidente Lula. Ele está ganhando de outras forças que ele não tinha. Já o presidente Bolsonaro está recebendo apoio de quem ele já tinha. É o mais do mesmo, De quem né? é mais do mesmo. Então ele já está recebendo. Com relação à CPI, é difícil acontecer uma CPI com pesquisa quando a gente sabe que todos os congressistas eles têm acesso aos institutos de pesquisa e sabem como manipular a pesquisa, eles sabem alterar resultado. Porém, tem aqueles institutos mais sérios que divulgam pesquisa, mas eu vou dar um exemplo claro. O último debate da Rede Globo em Rondônia, nas eleições municipais
de 2016 que dava o Wildon Chaves 5%. com 5%. Ele usou uma palavrinha com um adversário, dizendo que em 2 minutos conhecia um bandido. Chegou. Era no auge, era o auge daquela época de quê? De promotores e juízes por conta da Lava Jato. Naquele debate, jogou o Wildon para o segundo turno como fenômeno de voto 33%. e tirou 33% e tirou o Mauro Nazif do segundo turno. O prefeito que buscava reeleição. Então, é muito difícil. Né? Tem esses acontecimentos que ocorrem e aí muda todo o cenário, muda todo o resultado Por isso da que eu pesquisa. digo, sexta-feira não é O que domingo. que aconteceu com Eduardo Leite? O problema é que Moisés não assiste, não procura se informar. por favor. Né? Ele não procura se informar. No último debate da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul, exploraram muito a questão sexual do Eduardo Leite. Porque ele, como governador, se assumiu a necessidade de se assumir a sua homossexualidade diante das câmeras da Rede Globo. E foi o que foi mais explorado no debate da Rede Globo. O que é que aconteceu? Eduardo Leite despencou no resultado das urnas. E mesmo assim, né? por conta do conservadorismo, e está no segundo turno no Rio Grande do Sul, e vai perder por conta do conservadorismo e do preconceito e da hipocrisia que reina nesse Que país. assola esse país. Paulo Cavalcante, boa noite. O seu comentário sobre Boa essa noite. possibilidade de CPI. Boa noite, Cícero. Prazer estar aqui contigo. Boa noite, Zé. Que bom retornar ao News 5.1. Boa noite, professor Herbert. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite, meu querido Moisés, companheiro aqui, toda a equipe Rema. Eu não vou entrar nessa de esquerda e direita, não. Eu sei que o Herbert está futucando, ele futuca com vara curta, mas não vou morder ele, não. Por quê? Porque eu li muitos livros, sim, ao longo da minha vida, estudei principalmente marxismo, e eu vi que não tem nada a ver com o que Mas eu qual penso. foi o autor de direita Não, que o senhor favor, leu? não, por favor, deixa eu Me dê continuar. um nome. Não, deixa eu continuar. Eu não vou responder Porque você. se assumir de Eu não vou direita, responder você. então eu o senhor é comunista. eu tô a O senhor é 70, eu tô marxista. Se o senhor estudou eu Marx, eu posso o falar? senhor continua sendo Eu tô a marxista. Herbert, por gentileza, deixa eu tô há 75 dias sem participar do programa. Saí bem antes, né? Antes da eleição. Eu já 20 dias antes eu já não vinha. O que eu penso, gente, é o seguinte: as pesquisas erraram mesmo, erraram feio, né? Fiquei feliz dessa meia-culpa aí que foi feita por um dos presidentes de um dos institutos. Erraram feio mesmo. E sempre erram, interessante, sempre erram para a direita. Nunca erram para a esquerda. Quando erram para a esquerda é 1,5 ponto, 2 pontos, né? Mas quando erram para a direita é 6,5, é 6,9, é 7 pontos. Você vê aí o astronauta que nem ia, não estava nem em terceiro lugar, hoje está eleito senador. Você vê aí vários lugares, vive nas né? alturas. Você vê várias pessoas que estão aí eleitas, né? Vão tomar posse e que nem estavam constando direito nas pesquisas. O importante é o seguinte: você tem que pensar agora na verdadeira pesquisa. A verdadeira pesquisa é a sua consciência. Que Brasil você quer? Que tipo de pessoa mais te representa? Qual o tipo de diálogo, qual o tipo de governo, qual o tipo de personalidade que você quer ver presidindo o Brasil? É aí, resultados. O próprio Evangelho, e eu tenho que falar dele, não tem jeito, diz que pelos frutos conhece a árvore. Pega os frutos de um e os frutos do outro. Olha o resultado de um e de outro. Olha o Brasil no meio de uma possível guerra nuclear, que infelizmente está acontecendo isso, com esses mísseis que estão passando por cima do Japão aí e deixando todo mundo oriçado mais uma vez. E você vê o Brasil, mesmo assim, conquistando, andando, caminhando, prosseguindo, a economia melhorando a cada dia, novas portas de emprego se abrindo, né? E nós temos que, às vezes, buscar gente lá fora, porque não tem qualificação tanto para todo mundo aqui. Agora, você veja bem, é esse Brasil que nós queremos, é esse Brasil que nós estamos olhando, e é esse Brasil que você tem que desejar. Nós tivemos esse Brasil em 2002 Muito bem. a 2000. Zezinho, o seu comentário. Cícero, eu sei que só vou ficar aqui no primeiro bloco, vou fazer um comentário, só uma participação hoje.
Quero aqui o Bispo Paulo Moisés, o retorno, eles que gostam aqui desse debate público, e debate público se faz necessário. Mas o que vai acontecer é o seguinte, tanto o Senado quanto a Câmara vai abrir, já tem assinatura suficiente, vai abrir. É isso que eu gostaria que o Buiú se aprofundasse, senão ele ficou aqui blá, 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 jogando para a plateia, bravateando, como sempre, o que ele sempre faz, e a gente quer o quê? Que extrair dele se cabe a CPI ou não. É isso que não... Cabe, ué. Faça quantas CPI quiser. Sim, mas se você não fique... Tem aí o Rolando Lero, você ficou aqui igual o Rolando Lero, jogando, brincando. Você acha? Bota aí a vinheta. A vinheta de Rolando Lero, joga aí. Pode. Então, se eu falar, ele vai achar que não. Pode, não, falei, pode defender, fica à vontade. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vai abrir a CPI, vai ficar feio para os institutos de pesquisa. Eu acho que daqui a pouco o Cícero até vai chamar a matéria no segundo bloco sobre já pesquisa. Todos os dias nós vamos aqui falar sobre pesquisa. Instituto de pesquisa, nesse momento, deveria, no mínimo, não fazer pesquisa, porque é vergonhoso. Esse negócio de dizer não, mas ele acertou para um. Isso é conversa fiada, Buiú. Mas então acertou ou não acertou? Acertou para onde, Buiú? Mas como não acertou? Essas pesquisas foram tendenciosas. Elas exatamente, Zezinho. Erraram em 21 estados. Zezinho, você está na televisão. Em 21 estados. Zezinho, eu alertei aqui nesse canal de televisão. Alertou o quê? Eu alertei que os grotões e sertões não estavam sendo consultados. Olha, e que as pesquisas eram urbanas. As pesquisas eram urbanas. As pesquisas não chegam em quem vive na área rural. Tá, e por que não foi completo? Olha, o que faltou? na verdade, as Ganharam pesquisas, milhões. como a gente já falou, 21 estados. Merece sim uma Área investigação. rural é pouquíssima gente. Não, Não é não. Isso, tá ficando Que doido, isso, pouquíssimo. comprovado agora, rapaz. merece. Na eleição, pare com O que isso. nós estamos aqui Isso é conversa. discutindo, porque depois vai ter a matéria das pesquisas, todos os dias vai ter, é sobre caber a CPI ou não. E Buiú não entendeu. Rapaz, entendi. Pode haver 1000 CPI, rapaz. Para mim, o que você está fazendo aqui no programa sempre é ginástica mental. Para com isso, Tentando- Zezinho. Para com isso. Tá certo, Zezinho. O Buiú fez ginástica mesmo. O Zezinho, então, não tá querendo um programa sério. Sim. Não tá querendo um programa Cabe ou não a CPI? Não, cabe, Cabe, 500 com certeza. É isso que a gente quer Cabe. saber. Se coube aquela CPI do Senado e a circo, Câmara vão abrir, essa não, daí bem cabe mista. muito Mas mais. eu botar minha lógica aqui com seriedade, mas eu chegar aqui e botar minha lógica, não. se você vem dizer que eu Você venho... tá brincando, Que isso? você tá- Olha, vou falar uma coisa pra você. Não é o que o público lá fora tá dizendo sobre o Buiú, não. Não. Então, Você- aí eu vou fazer o ser seguinte. inteligente Pera é uma aí, coisa, agora eu agora- vou fazer uma coisa com você. Faça uma pesquisa lá fora sobre o que o Buiú tá falando, sem ser pesquisa fajuta, para você Cadê poder... a vinheta do Rolando Lero? Zezinho, terminou, Pra Zezinho? você poder terminou? direcionar o seu concluir, programa. porque Buiú é o seguinte. Então vamos o lá, que eu conclui. quero- Corta o microfone do Buiú aqui e conclui aí, Zezinho, senão eu tenho que O que eu chamar quero o dizer é intervalo. o seguinte: vai se apurar que houve vários erros, já tem gente assumindo meia-culpa, e o que a gente vai ver é o seguinte: vergonhoso. Em próximas eleições vai desaparecer Instituto de Pesquisa, porque não dá, pesquisa é ciência. E quando você começa a fazer pesquisas erradas, Com viés, né, Zezinho? aí depois dizer, o voto útil foi para... Que você falava, Buiú, aqui, que o voto útil ia matar a eleição no primeiro turno. Você, como Cansei sempre, de como ver. mãe Faltou de... 1,6%. Não, como mãe de Só Ná, 1,6%. você, como vidente que é, porque você é vidente. Sou. Você não tá- você não- Então, não chegamos na lisura. Bora, da- Zezinho, da- conclui, das urnas, Zezinho. né? Concluído, Diretor, corta o Cícero. microfone de todo mundo aqui, conclui. eu Zezinho. desejo a CPI que se apure e puna os culpados e aqueles que induziram o eleitor a ir por pesquisa.